Bom dia, meus queridos da primeira série do ensino médio, tudo bem? Vamos hoje fazer uma revisãozinha de função quadrática, matéria que já estamos bem adiantados, já estávamos finalizando já a função quadrática, tá certo? Só para relembrar aqui, ficaram faltando resolver algumas questões, alguns exercícios do livro e vamos fazer no próximo vídeo, tá certo? Só relembrando aqui a função quadrática, nós temos que a função quadrática, ela é uma função desse tipo aqui, né? Em que o seu expoente maior é o 2, certo? Então, colocando em uma decrescente de expoente, fica dessa forma aqui, né? Aqui nós temos uma condição de existência, vocês vão se lembrar que o A, ele não pode ser 0, correto? Porque se o A for igual a 0, 0 vezes x ao quadrado, isso aqui some, vai dar 0, vira a função do primeiro grau, ok? Vimos também que a representação gráfica da função quadrática é uma parábola, é isso? Então, uma parábola. Vimos que cada coeficiente desse, coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C, tem uma função, né? Nós vimos lá que o A, quando ele for positivo, a minha concavidade está voltada para cima, não é isso? O A, quando ele for negativo, a minha concavidade está voltada para baixo, certo? Vimos também que o valor de B, o que o valor de B quer dizer para mim? Se o B ele for positivo, quer dizer que o gráfico toca o eixo Y na sua parte crescente, não é isso? Se o B ele for negativo, ele toca o gráfico na sua parte decrescente. Lembrando que, nesse caso aqui, o A é negativo, né, com cavidade para baixo, e tem uma parte crescente e uma parte decrescente, né? Nesse caso aqui também, o B é positivo, porque o gráfico toca o eixo Y na parte crescente, né? Se ele estivesse tocando na parte decrescente, o B seria negativo, correto? E o B também pode ser 0, ele não pode ser 0, é o A. Quando o B é 0, o gráfico toca o eixo Y no seu vértice, correto? Não é nem na parte crescente, nem na parte decrescente. É exatamente no meio, correto? E também falamos em relação ao C. O C, ele é o ponto em que o gráfico toca o eixo Y. Então, esse aqui é o valor 0C. Por que 0C? Lembra? Em cima do eixo Y, o x vale 0, x vale 0. Então, esse valor aqui é C, correto? O C também pode ser negativo, pode ser igual a 0, pode ser menor que 0, né? Se o C for positivo, o gráfico vai tocar o eixo Y acima de x. Se o C for negativo, o gráfico vai tocar o eixo Y abaixo de x. E se o C for igual a 0, o gráfico vai tocar o eixo Y exatamente na origem, correto? Bom, outra coisa que a gente viu aqui, né? Nós temos que esse valor aqui é o nosso x', é o nosso x duas linhas. O que são esses x' e os x duas linhas? Esse x' e o x duas linhas são o quê? Os zeros da função. São o quê? As raízes da função, correto? Zero da função, raiz da função é a mesma coisa. Como é que eu encontro esses zeros da função? Esses zeros da função eu encontro usando a formulazinha de Bhaskara, né? Formulazinha de Bhaskara, ax ao quadrado mais bx mais c. Se é o zero da função nesse local aqui, nesses dois pontos aqui, o valor de y é 0. Então, usando a formulazinha de Bhaskara, nós temos que x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta,
dividido por 2A, não é isso? Sendo que o delta, ele é B ao quadrado menos 4AC, certo? Falando dos valores positivos e negativos de A, positivo e negativo igual a zero de B, positivo e negativo igual a zero de C, e também esse valor de delta pode dar positivo, negativo ou igual a zero. Então, delta positivo, delta negativo, delta igual a zero, certo? Quando o delta ele é positivo, o que acontece? Eu tenho duas raízes reais diferentes. Então, ele toca o eixo X em 2 pontos, certo? Quando o delta é negativo, a minha parábola, né, o meu gráfico, ele não toca o eixo X, correto? Logo, ele não tem raiz real. Se ele não toca o eixo X, que é onde me mostra as raízes da função, e ele não toca, então não tem raiz real, certo? Quando o delta igual a zero, o que acontece? O gráfico toca o eixo Y num ponto só. Isso me demonstra o quê? Que eu tenho apenas uma raiz real, ou então duas, mas que são iguais, correto? Então aqui ficaria uma situação mais ou menos assim, né? Aqui ficaria uma situação mais ou menos assim, e aqui ficaria uma situação, né, com o A negativo, né, com a cavidade para baixo, A positivo, com a cavidade para cima, A positivo, A negativo, né? Nesse caso, o delta é maior que zero, o delta é menor que zero, o delta é igual a zero, ok? Toca em 2 pontos o eixo X, não toca o eixo X, toca em um ponto só o eixo X, tá certo? Em relação também aqui ao gráfico, né? A gente falou que a gente tem uma parte que cresce e a outra que decresce, ou seja, ele vai subindo, chega no momento que ele para ou começa a descer, e começa a descer. Ou então ele começa a descer, chega no momento que ele para, começa a subir, tá certo? Onde é que isso acontece? Isso acontece no vértice da parábola, não é isso? Primeiro o XV, depois o YV, correto? XV está aqui, YV está aqui, certo? Lembrando que esse XV divide a parábola exatamente na metade, tá certo? Então, se eu tenho aqui um valor, sei lá, menos 1, a distância daqui para cá e daqui para cá é a mesma. Então, suponhamos que aqui seja menos 1, aqui seja 1 positivo, a distância de menos 1 até 1 é 2, né? Então, a distância de 1 para cá tem que ser 2. Então, de 1 até aqui, qual é essa distância? Se é igual a essa? Então, aqui tem que ser 3, correto? Então, se aqui for metade, aqui é igual. Embora o desenho seja não perfeito, né? Bom, e nós temos formulazinhas também para o XV e para o YV, tá certo? Então, o XV, nós sabemos a formulazinha, menos B sobre 2A. Lembrando que tudo isso foi demonstrado em sala de aula, vocês devem ter no caderno de vocês aí, tá certo? E o YV, ele é menos delta dividido por 4A, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, x vértice e y vértice, as fórmulas são xv e yv. Se por acaso eu tenho uma parábola com cavidade voltada para cima, ou seja, o A positivo, né? O vértice da parábola é a mesma coisa para os dois casos, né? Vértice, x vértice, y vértice. Aqui nada mudou. O x vértice menos b sobre 2a, y vértice menos delta sobre 4a, tá certo? A diferença entre esses dois gráficos é que aqui o meu y vértice, ele é o meu valor máximo, tá certo? Por que máximo? Ele vai subindo. Vai chegar no momento em que ele vai começar a cair, correto? Quem está acompanhando noticiários aí está vendo que
o Covid, né, a contaminação do Covid-19, os especialistas esperam que aconteça dessa forma, e realmente vai acontecer, né? Muitas pessoas as pessoas vão contaminando, vai chegar um momento que o máximo de pessoas vão contaminar, e essa contaminação, ela vai diminuindo, até porque as pessoas vão melhorando também, tá certo? Então aqui eu tenho um valor máximo, e lá do outro lado, aqui o meu YV, ele vai ser o meu valor mínimo. Olhando para o gráfico, dá para a gente saber, né? Eu vou subir, vou parar e vou descer, ele vai chegar no máximo e vai cair. Ele vai descendo, vai parar e vai subir, ou seja, vai chegar no mínimo e vai começar a subir, tá certo? Então, sempre que o exercício pedir para vocês qual o valor máximo, qual o valor mínimo, YV, tá certo? Agora, talvez pode gerar confusão, quando é que eu chego nesse valor máximo? Quando é que eu chego nesse valor mínimo? Aí sim eu vou calcular o meu XV, tá certo? Então, meu XV vai indicar quando, né, vou ter valor máximo, tá certo? O XV também aqui vai ser a mesma coisa. Quando vou ter valor mínimo, tá certo? Então sempre, pessoal, que o exercício pedir para vocês valor máximo, YV, o valor mínimo, YV também. Quando é que vai acontecer esse valor máximo? XV. Quando é que vai acontecer esse valor mínimo? XV também, tá certo? As fórmulas basicamente são essas, tá certo? Matéria que a gente já viu e vocês também já têm contato com ela desde o 9º ano com o professor Tiago ano passado, tá certo? Forte abraço, fiquem com Deus.